Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. A única instituição criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo que detém a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a sua igreja. São os seguidores deles que seguem seus ensinamentos. No estudo de hoje nós vamos ver Paulo continua sua viagem e chega a Jerusalém. Entrega os donativos, conta para os anciãos e apóstolos da igreja tudo o que viu pelo mundo, depois entra no templo do Senhor para purificação junto com os outros judeus. Os inimigos de Paulo acusam ele na hora de estar profanando o templo do Senhor, o templo de Salomão lá em Jerusalém, colocando pessoas que não são judeus dentro do templo, o que é uma profanação, se realmente fosse verdade. E assim prendem Paulo. Paulo dá seu primeiro discurso ao povo de Jerusalém, agora como servo de Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, da vida e da origem da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vimos o final da carta do apóstolo Paulo, enviada para os irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam ali na cidade capital do Império Romano, chamada de Roma, governada então no momento pelo imperador Cláudio César, conhecido mais popularmente como Cláudio, imperador Cláudio. Mas quando chegar o momento da morte de Paulo, que já vai ser lá em Roma, nós estaremos com o imperador romano Cláudio Drúzio Nero César, mais conhecido popularmente como Nero, imperador Nero, que foi um dos imperadores mais sanguinários, assassinos e cruéis da história deste Império Romano. Mas, na época em que demos uma pausa no livro de Atos dos Apóstolos, nós paramos o estudo, foi para relatar as cartas que o apóstolo Paulo tinha escrito para os irmãos de algumas cidades, quando ele ainda estava em liberdade, estava livre, não é? E assim ele visitava as igrejas que ele fundou, além de fundar novas igrejas, ir para novos locais onde Jesus Cristo não tinha sido pregado, e pregar o Evangelho, fundar novas igrejas. Ele também visitava as igrejas que já tinham sido fundadas, doutrinando e ensinando os irmãos na graça e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele ainda estava em liberdade, ele mandou algumas cartas para alguns irmãos. E a última que nós encerramos desta carta, enquanto ele estava livre, foi a carta aos Romanos. Mas agora estamos retornando para o momento em que paramos, que foi Paulo na cidade de Éfeso, pegando a coleta dos irmãos de todas as áreas ali, para se dirigir até Jerusalém, levando os donativos para a igreja, pois a região da Judéia passava por uma seca terrível. Isto foi nos tempos do imperador Cláudio César. Nós ficamos na época no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nesta verídica história da verdade, da igreja de Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade, mas especificamente no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, depois de ter pregado o evangelho por toda a Ásia e todo mundo conhecido da época ter ouvido falar do evangelho do Senhor. Também vimos depois da despedida do apóstolo Paulo junto aos presbíteros e bispos da igreja de Éfeso e sua igreja em direção à cidade de Jerusalém, partindo assim. Estudamos as cartas de Paulo que Paulo escreveu quando ainda estava em liberdade, visitando e doutrinando cada igreja em cada cidade. E voltamos agora para Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, a prosseguir junto com Paulo nessa viagem para a cidade de Jerusalém. Bem, logo após a despedida dos irmãos que moravam na cidade de Éfeso, na Grécia, Paulo e seus companheiros vão em direção à cidade de Jerusalém, pegam um navio e vão direto para a região de Ecos. No dia seguinte, chegam na cidade de Rhodes e logo imediatamente vão para a cidade de Pátara, achando ali um navio que ia para a região da Fenícia, então partiram nele. E passando pela cidade que ficava na costa do mar, ou à beira-mar, chamada de Chipre, pela direita, navegaram até a Síria e finalmente desembarcaram na cidade de Tiro. E achando os seguidores do Senhor Jesus Cristo ali, a igreja ali junta, naquela cidade, ficaram ali 7 dias com os irmãos. E os discípulos e seguidores de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, advertiam e falavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. E eu, Lucas, eu que escrevo o livro de Atos dos Apóstolos, e Paulo e nossos companheiros, depois de uma semana ali com os irmãos, saímos da cidade de Tiro e os irmãos de lá, com suas mulheres e crianças, nos acompanharam até o rio.
E lá de joelhos oramos todos juntos e nos despedimos. Partimos da cidade de Tiro, chegando à cidade de Ptolomaida. E desejando a paz do Senhor a todos os irmãos ali, ficamos apenas um dia. E no dia seguinte, Paulo e nós, que estávamos com ele, chegamos à cidade de Cesareia. Ficamos hospedados na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 evangelistas mais conceituados da igreja na época. E ele também tinha 4 filhas virgens que tinham o dom de profetizar. E já que nós demoramos muito ali, chegou da Judeia um profeta, ou um que tinha o dom de profetizar, chamado Ágabo, discípulo do Senhor. Assim que chegou perto de nós, Ágabo pegou o cinturão de Paulo e se amarrou todinho com ele e disse: assim diz o Espírito Santo de Deus, assim farão os judeus ao homem dono deste cinto, amarrarão ele e prenderão e o entregarão aos romanos. E todos nós que estávamos ali junto com Paulo, ouvindo essa profecia para Paulo, vindos do discípulo Ágabo, que tinha o dom de profetizar, pedimos todos a Paulo que não fosse mais para Jerusalém, com um sentimento, de preocupação com ele. Mas Paulo, como um homem de Deus que é, olhou para nós e falou: o que é que vocês estão fazendo? Chorando dessa maneira e magoando meu coração? Não é porque o Espírito Santo sempre me avisou que vou sofrer em Jerusalém, que agora eu vou desobedecer a Deus, não indo mais para Jerusalém? Com medo? Fiquem vocês todos sabendo que eu, Paulo, estou pronto para ser amarrado, torturado e até morto em Jerusalém, para defender o nome do Senhor Jesus Cristo e o ministério que ele me entregou. E não tenho mais vida, a minha vida é de Jesus Cristo. E quando nós, irmãos, percebemos que Paulo estava firme no propósito com Deus, desistimos de pedir a ele que não fosse para Jerusalém e decidimos que seja feita a vontade do Senhor. E depois disso nós preparamos e saímos da cidade de Cesareia e subimos para a cidade de Jerusalém. E junto conosco foram alguns discípulos que moravam ali em Cesareia, e eles levaram com ele também um discípulo antigo do Senhor Jesus Cristo que nasceu na cidade de Chipre, chamado Meison, pois em Jerusalém ficaríamos com ele em sua casa. E assim que chegamos a Jerusalém, os irmãos que nos receberam de boa vontade, e no dia seguinte Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciões da igreja vieram até nós para ouvir de Paulo o que tinha feito pelo mundo através do seu ministério. Lembrando aos irmãos que este Tiago aqui é Tiago, filho de Alfeu. Lembrando aos irmãos que entre os 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo tinha 2 Tiago. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era aquele que era mais íntimo. Ele era aquele que Jesus Cristo, quando separava para conversar alguma coisa em particular, como a transfiguração do monte, por exemplo, ele chamou 3 somente para ir com ele. Tiago, João e Pedro. Estes eram os mais íntimos de Jesus Cristo. Este Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, ambos chamados por Jesus Cristo de filhos do trovão, ou Boanerges. Esse Tiago era mais velho do que Tiago, filho de Alfeu. E este Tiago, filho de Zebedeu, foi o que foi morto lá no começo do livro do Atos dos Apóstolos que nós estudamos. O rei Herodes, quando começou a perseguição contra a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém, que eles foram expulsos por todos os cantos, e assim levaram o evangelho, não ficaram somente na cidade de Jerusalém, mas levaram o evangelho para todas as partes do mundo, Tiago foi morto por Herodes, pelo rei Herodes. E ele fez passar Tiago a fio de espada. Isto quer dizer que ele decapitou Tiago. E vendo que isso era bom, que os judeus gostavam disso, da perseguição contra a igreja do Senhor, ele fez o quê? Ele prendeu Pedro. É quando Pedro depois é liberto, milagrosamente pelo Senhor. Mas Tiago foi morto ali. Tiago, filho de Zebedeu. Este Tiago que recebe Paulo depois de anos, depois daquela perseguição ali, a igreja se espalhou. Depois Paulo veio a se converter ao Senhor, começou a pregar pelo mundo todo, e agora Paulo está de volta a Jerusalém e encontra esse Tiago, que é o outro discípulo que ficou vivo. Tiago, filho de Alfeu.
Nós não temos muita informação sobre Tiago, filho de Alfeu. Tudo que nós temos mais que a Bíblia nos revela é sobre Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos íntimos que Jesus Cristo sempre chamava em particular para conversar. Bem, então este Tiago, que era um dos apóstolos, chamou os anciões em sua casa, né? Porque ele, Tiago, junto com Pedro, com os outros apóstolos do Senhor ali presentes, eram as colunas da igreja ali em Jerusalém. Era chamado de igreja mãe. As outras igrejas fundadas pelas cidades, todas obedeciam ao conselho, à reunião que era feita ali em Jerusalém. E, consequentemente, ele foi recebido por Tiago para ouvir os anciões, que eram colunas também da igreja ali, os anciões, né? Tanto anciões do povo de Israel como anciões da igreja, eram colunas, aqueles mais antigos que detinham mais o conhecimento a respeito de Deus. E quando ouviram, esses anciões de Tiago ouviram todas as coisas que Paulo falou, os anciões da igreja começaram a dar glórias a Deus e aleluias, e disseram: vejam só, que há muitos milhares de judeus espalhados pelo mundo todo que creem no Senhor Jesus Cristo, e todos eles observam a lei de Moisés com muito zelo. E os mesmos anciões, que são como autoridades da igreja naquele momento, disseram a Paulo: olha, Paulo, chegaram muitas informações até nós que você anda ensinando pelo mundo todo os judeus a não seguirem mais a lei de Moisés, dada por Deus, e que todos nós, judeus, seguimos, até você mesmo, mesmo sendo já igreja do Senhor. E também que tu mandas que os judeus não se circundem mais, os seus filhos, e nem andem segundo os costumes da lei de Moisés. O que nós vamos fazer? Se eles são duros para entender, mas nós sabemos que isso não é desse jeito. Como dizem teus inimigos, e te compreendemos em tudo, pois somos também convertidos. Mas o povo de Israel, em geral, ainda não está pronto para compreender que, para cumprir a lei de Moisés, é preciso seguir agora somente o Evangelho da Graça, somente o Senhor Jesus Cristo. E também porque será necessário que toda a multidão dos irmãos aqui reunidos, que são a maioria judeus, mas que se converteram à igreja e continuam com os nossos costumes ainda da lei de Moisés, mesmo sendo convertido, se reúna para saberem que tu chegasse aqui. Ou seja, nós já sabemos, não é preciso mais a lei de Moisés, mas eles não entendem. Então vai haver muita confusão. Para evitar esta confusão deles, não nossa, né, nós vamos fazer assim como você também ensinou por aí. Fiz-me de tolo para os tolos, de rebeldes para os rebeldes. Fiz-me de sem lei para os que estão sem lei. Fiz-me daquele que está sob a lei de Moisés para aqueles que estão sob a lei de Moisés, para por algum momento ganhar alguns para Cristo. Então, decidimos fazer o seguinte: para que não haja confusão, temos 4 homens aqui que fizeram um voto para se purificarem e se santificaram dentro da lei de Moisés. Rasparam a cabeça e entrarão no templo de Salomão, aqui em Jerusalém, para adoração. Você, Paulo, pega o irmão que veio de Chipre, pode até ficar com ele, mas você somente, que é judeu, faz o mesmo também junto com esses 4 judeus que estão aqui, que estão fazendo os votos, se junta a eles, e assim que tu e toda a multidão dos judeus vendo isso, vão ver que tudo isso que falam é mentira, que você não manda ninguém parar de cumprir a lei de Moisés. Você manda aqueles que não são judeus, que não são obrigados a cumprir a lei de Moisés, que não a cumpram, que não fazem parte do povo de Israel. Certo? Eles não precisam cumprir a lei de Moisés, aceitam Jesus Cristo e têm a salvação. E nós, os judeus, cumprimos a lei de Moisés se quisermos. Sabemos que não podemos cumprir a lei de Moisés, mas nós já somos judeus. Então, para não haver confusão, nós compreendemos você, mas eles não compreenderão. Eles vão dizer que você está contra Moisés e contra a lei de Deus, e com isso vai ser uma grande confusão. Então você entra no templo, pois você é judeu mesmo, e faz também os rituais da lei de Moisés, junto com esses 4 judeus. Mas aquele que veio contigo, que não é judeu, não pode ir. Todavia, todos os outros que creem na lei de Moisés não são judeus. Não precisam fazer nada da lei de Moisés. Não é? Somente aquelas 3 coisas que a igreja decidiu, reunida aqui mesmo em Jerusalém,
que, primeiro, não tivessem imagem de esculturas de coisa alguma. Segundo, que não bebessem sangue, nem aquilo que é sufocado. E terceiro, que também não cometessem prostituições. Estas três coisas, as pessoas que não são judeus, mas que aceitam Jesus Cristo, precisam seguir. Logo de cara, certo? Para depois entrar nos ensinamentos de Jesus. São as três coisas que não podem fazer. Não podem fazer imagem de escultura, nem se ajoelhar diante dela, seja como for, seja para honrar, seja para... Não pode fazer imagem de escultura de jeito nenhum. Segundo, não beber sangue ou não comer sangue, certo? O sangue junto com o de animal, misturado, a cabidela, não pode comer. E terceiro, que não cometam nenhum tipo de prostituição. São essas três coisas básicas que nós pedimos às pessoas que aceitam Jesus Cristo, mas que não são judeus, não são obrigados a seguir a lei de Moisés, que cumpram logo imediatamente. Nós pedimos, eles vão cumprir se eles quiserem. Irmãos, essas três normas que acabamos de falar agora, foi decidido no primeiro concílio de Jerusalém. Um concílio, o que é um concílio? É uma grande reunião feita pelos principais apóstolos e anciões da Igreja do Senhor para decidir o rumo da Igreja e o modo de vida dos irmãos baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse concílio ou reunião acontece quando as primeiras pessoas que não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel, não eram obrigados a cumprir a lei de Moisés, começaram a aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, se tornando salvos e fazendo parte da igreja. Como todos eles não seguiam a lei de Moisés, os irmãos que seguiam a lei de Moisés e que também faziam parte da igreja do Senhor, começou a obrigá-los a cumprir a lei de Moisés também. Quando Paulo e Barnabé descobriu isso, mandou que eles parassem com isso, porque se nem os judeus conseguiram cumprir a lei de Moisés, imagine aqueles que não eram judeus. Então, um grande debate se levantou na época, e a questão era, para ser igreja do Senhor, tinha que obedecer à lei de Moisés para ser salvo, ou simplesmente pela fé em Jesus Cristo se já se conseguia a salvação? Por este motivo, todos os apóstolos do Senhor, todos os anciãos e o apóstolo Paulo tinham se reunido em Jerusalém para decidir o que fazer. Se os gentios ou povo que não era judeu, depois que aceitassem Jesus Cristo como Salvador, seguiriam ou não a lei de Moisés como judeus para serem salvos. Depois de Paulo falar e dizer tudo a respeito do Evangelho, toda a inspiração que ele teve de Jesus Cristo, mostrando que a lei de Moisés terminou para começar o Evangelho agora, e que a salvação agora só era pela aceitação de Jesus Cristo, que pela lei de Moisés seriam todos condenados. Quando ele explicou isso a todos ali reunidos neste grande concílio, ou grande reunião que houve, a primeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ficou decidido então pelos líderes da igreja naquela época que nenhum homem que não era judeu ou judeu e que aceitasse Jesus Cristo como Salvador era obrigado a seguir a lei de Moisés. Ele só tinha que fazer três coisas. Primeiro, não ter imagem de escultura, nem ídolos de coisa alguma. Segundo, não beber sangue, porque sangue é vida, estava decidido. E também o sangue que vem misturado com a carne. Quando se cozinha, se tiver sangue no meio, não pode. Ou seja, é sufocado. E terceiro, não pode participar de prostituição de espécie alguma. Então, baseado nisso, os anciãos da igreja em Jerusalém e os apóstolos do Senhor aconselharam Paulo a fazer conforme a lei de Moisés. Mas somente ele. Só para dar uma satisfação ao grande número de judeus que estavam ali na festa naquele momento. Paulo chegou no momento de uma grande festa em Jerusalém religiosa, na lei de Moisés. Para não haver confusão, eles pediram isso a Paulo. Paulo não era obrigado a seguir a lei de Moisés, nenhum judeu mais é obrigado a seguir a lei de Moisés. Até porque se tentar seguir a lei de Moisés, vai ser condenado ao inferno. Qualquer um, seja judeu ou não judeu, que inventar de seguir a lei de Moisés, será condenado ao inferno. Sabe por quê? Porque a lei não presta. A lei do Senhor, não. É pura, santa, verdadeira e firme. E por que ele não vai ser condenado ao inferno? Porque o homem é que não presta. Se o homem for seguir a lei de Moisés, ele não consegue cumprir toda a lei de Moisés. E na lei está escrito, maldito todo aquele que não cumprir
todos os pontos da lei de Deus, da lei de Moisés. Tudo. Tem que cumprir tudo. O único homem na terra que conseguiu cumprir tudo, todos os pontos, foi Jesus Cristo. Por isso que ele nos deu a salvação. Foi o único que conseguiu cumprir todo aquele que sem Jesus Cristo tentar cumprir a lei de Moisés, vai para o inferno. O homem só consegue hoje cumprir a lei de Moisés se aceitar Jesus Cristo como Salvador e seguir o Evangelho. Porque a lei de Moisés, que Jesus Cristo cumpriu, o único que cumpriu, foi colocada dentro do Evangelho. O Evangelho chegou para ela parar, porque por ela a gente não seria salvo. Agora, com o Evangelho da graça, o que foi Jesus Cristo fez? Pegou esta lei maravilhosa, resumiu ela em 2 mandamentos, para nós podermos cumprir. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir esses 2 mandamentos, disse o Senhor Jesus Cristo, quem cumprir esses 2, está cumprindo toda a lei de Moisés e a lei de Deus, está salvo. Agora tem que cumprir esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou-se. Não precisa estar indo para não matarás, não roubarás, não te prostituirás, não tomarás a mulher do teu próximo, que é a prostituição, o adultério. Não precisa mais tentar cumprir essas coisas. Por quê? Porque você está amando o seu próximo como a si mesmo. Quem ama o seu próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não pega a mulher do seu próximo, não faz nada contra o seu próximo, nada de ruim. Ele honra o seu próximo, ele prefere ver o seu próximo bem e ele sofrendo. Por isso que aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, cumpre toda a lei de Deus e tudo aquilo que Deus exige. Agora, quem tentar, por exemplo, não, eu sigo o Evangelho, mas a gente guarda o sábado. Porque tem uma denominação evangélica aí que faz isso, dizendo que a lei não passou. Aí pega um ponto da lei só. A gente guarda o dia de sábado. No sábado a gente não faz nada, conforme a lei de Moisés determinou. Só que cumpre só o sábado. E a lista de preceitos e ordens que tem para dar? Apedrejamento. Tem muita coisa dentro da lei. Aí cumpre somente isso. E diz que está no Evangelho com Jesus Cristo. Não pode. Ou você está no Evangelho, ou você está na lei de Moisés. A lei de Moisés, como ele passou, como Moisés deu para nós seguirmos, acabou-se. Jesus já cumpriu ela, pegou ela e colocou dentro do Evangelho. Ou você vai para o Evangelho para cumprir a lei de Moisés, ou você está perdido. Se você for para o Evangelho, você tem que acabar com a lei. Mas acabar naquela forma que Moisés deu. Não matarás, não roubarás, não farás mal. Você tem que esquecer isso. Acabou-se. E cumprir a nova lei que Jesus Cristo deu, que é a lei do Evangelho. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Acabou-se. É a maneira mais fácil. Com o Espírito Santo dentro da pessoa. Na lei de Moisés, ninguém tinha o Espírito Santo, não. A lei de Moisés não teve condição de dar o Espírito Santo a cada pessoa para ele poder cumprir a lei. No Evangelho não, é dado o Espírito Santo, que é o que dá força, é o que ajuda a pessoa a cumprir. Amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, Paulo vai, segue a determinação dos anciãos ali em Jerusalém, se junta àqueles 4 judeus que estavam se purificando pelo ritual da lei de Moisés. No outro dia eles entram no templo em Jerusalém, como ordenava a lei de Moisés. Naquele mesmo templo que Jesus Cristo muitas vezes pregou e ensinou. E Paulo e aqueles homens já santificados disseram aos judeus que já tinham cumprido os dias de purificação que a lei de Moisés exigia. E ficaram ali até se oferecer por cada um a oferta determinada na lei de Moisés. E que eram os sacerdotes do templo quem fazia. E quando já estava terminando os 7 dias exigidos pela lei de Moisés para a purificação de cada judeu, chegaram em Jerusalém, vindos da região da Ásia, alguns judeus que não tinham aceitado Jesus Cristo, mas que tinham visto Paulo pregar lá nas terras da Ásia. E assim que eles viram Paulo, eles chegaram para a festa em Jerusalém. Né? Eles vinham de todo mundo, vinha judeus de todo mundo ali para a festa em Jerusalém. E assim que eles viram Paulo dentro do templo, o conheceram e apontando o dedo para Paulo, na mesma hora gritaram para todos os judeus ali no templo, dizendo: irmãos israelitas e judeus, acudam,
Este é o homem que por todas as partes do mundo ensina que o tal Jesus Cristo que foi crucificado é o Messias de Israel, que nós não aceitamos. E que a salvação é pelo evangelho desse Jesus Cristo, e não pela lei de Moisés dada por Deus a nós. E ainda fala mal deste lugar, o templo do Senhor aqui de Jerusalém, e as tradições da nossa religião judaica. Querem prova maior, irmãos? E vejam, ele colocou 4 homens gregos dentro do templo do Senhor, que é proibido pela lei de Moisés. E assim profanou este sagrado templo do Senhor. Já imaginaram, irmãos, a confusão e a acusação séria que fizeram contra Paulo? Se isso fosse verdade, se Paulo tivesse profanado o templo do Senhor, ele seria digno de morte pela lei de Moisés. Mas o problema é que eles disseram isso, irmãos, porque pensavam que Trofimo, o que veio lá junto com Paulo, da cidade de Éfeso, na Grécia, estava lá dentro do templo junto com Paulo. Mas não era não. Aqueles 4 homens juntos com Paulo eram judeus ali de Jerusalém mesmo, que os anciões da igreja pediram para eles fazerem voto junto com Paulo. E Paulo também era judeu. Então não tinha nada sendo profanado ali. Ou seja, era uma mentira de Satanás. As pessoas, elas se tornam do maligno. Ninguém nasce do maligno. Todos são criaturas de Deus. Certo? Mas as pessoas em vida, elas se tornam ou de Deus ou do maligno. É a pessoa que decide. Quando você acusa sem provas, você está se tornando do maligno. Você precisa provar. Você precisa ter certeza daquilo que você está dizendo. Jesus Cristo disse, a verdade seja sim, sim, não, não. Ou é ou não é, não existe meio termo. Não existe acusação sem prova. Então, ali era Satanás. As pessoas que acusavam Paulo de uma mentira, estavam acusando Paulo, estavam se tornando filhas de Satanás, mesmo estando dentro do templo do Senhor. Se diziam servos do Senhor, mas eram servos do maligno, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Os judeus disseram a Jesus Cristo, nós temos por pai Deus. Nós não somos bastardos. Nosso pai é Deus. Jesus Cristo diz, vocês têm por pai o diabo. Porque vocês mentem igual ao diabo. Deus não mente. Se você diz que é de Deus, que tem Deus como seu pai, você não tem que mentir. Se você mente, você não é filho de Deus. Não é você dizer que é filho de Deus que você vai se tornar filho de Deus. É você fazer como Deus fez. Não é você dizer que é filho do diabo que você vai se tornar filho do diabo. É você fazer como o diabo faz. É essa a questão. Quando alguém mente, ela está se tornando filho do diabo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que o diabo foi mentiroso desde o começo, foi homicida. E nele não há verdade. E todos aqueles que mentirem estão se tornando filhos do diabo. Por decisão própria. Aqueles que falam a verdade estão se tornando filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é verdadeiro desde o começo. É simples. Filhos da luz e filhos das trevas. Você decide. Você é que decide qual filho você quer ser. Não venha botar a culpa em Deus. Não venha deixar isso para Deus ou para o diabo, não. É você que decide. Se você quiser ser filho de Deus, você vai obedecer o que Deus disse. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Você se torna filho de Deus. Se você não aceita, você não está querendo ser filho de Deus. Você está querendo ser filho do mal. Então a decisão é sempre sua. Parar com essa coisa de colocar a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Assuma a sua responsabilidade, tenha a sua decisão, não quero, tudo bem. Agora as consequências serão suas também. Não é Deus, não é o diabo que vai pagar pelas suas consequências, não. É você que vai pagar. Então, irmãos, estava ali feito. A mentira subiu no ar. Mas o problema é que eles disseram isso, irmãos. Justamente, né? Nós explicamos. Não tinha nada de profanação ali. Mas ele só de ver Paulo e não ter gostado do que Paulo pregou pelo mundo, dizendo que Jesus Cristo era o Salvador dos homens e que a lei de Moisés não salvava, eles com raiva disso disseram logo, esses homens devem ser
deve ser pessoas que não eram judeus. Está profanando o templo. Irmãos, o que se vê a partir de agora, irmãos, é uma multidão sem controle nenhum, acreditando e sendo guiados pelos inimigos de Paulo. Ou seja, dominados por Satanás, se tornaram filhos de Satanás. A multidão é como piolho na cabeça, vai pela cabeça dos outros. Igual a todo o povo que é guiado pela religião. É feito piolho na cabeça. Não quiseram nem saber se era mentira ou não aquilo ali. Se era acusação verdadeira ou não. Pegaram logo Paulo e arrastaram para fora do templo. O templo foi profanado, o templo foi profanado. Todos saíram nas carreiras de dentro do templo. As portas do templo foram automaticamente fechadas, porque estava escrito na lei de Moisés que se uma pessoa que não fosse do povo de Israel, não fosse judeu, entrasse no templo, a casa de Deus na terra, a única considerada casa de Deus na terra, que era o templo lá em Jerusalém, que agora está destruído, seria profanada e imediatamente tinha que ser limpa pelos sacerdotes. Por isso tinha que fechar as portas rapidamente. Por isso que todos saíram na carreira e os sacerdotes irão agora fazer os rituais de purificação dentro do templo. Só que não precisava limpar nada, ritual nada, porque não tinha nada profanado. Mas para eles tinham, por quê? Porque seguiram a ideia de Satanás. Do lado de fora, todos procuravam matar Paulo, sem saber por quê, apenas porque, de alguma forma, sabiam que Paulo falou algo contra a religião deles, a religião judaica, contra a lei de Moisés. Por isso, todos os seguidores de religião que deixam de cumprir o evangelho para cumprir as ordens da sua religião, da sua denominação, do seu líder religioso, serão condenados. A religião verdadeira é aquela que segue o evangelho do Senhor, ou seja, aquele que ama seu próximo como a si mesmo, cumpriu a lei, e essa é a religião verdadeira. E é obrigação de seus membros das denominações saberem e exigirem dos seus líderes isso, as verdadeiras bases da fé no evangelho. Quando chegou a notícia na coorte dos romanos, do comando do exército romano ali em Jerusalém, que havia uma confusão perto do templo dos judeus, então, pensando o oficial romano que isto seria uma rebelião do povo judeu contra Roma, pegou os oficiais centuriões, que são centuriões, são os que são chamados hoje de sargentos do exército. Naquele tempo eram centuriões, quer dizer que eles lideravam 50 soldados romanos. Então eles eram chamados de centurião. Uma legião era composta de 1000 soldados romanos, chamava assim uma legião. Havia uma legião estacionada ali. E o tribuno era o oficial comandante ali. O tribuno era que governava os soldados além do governador Pilatos, mandados por César, o imperador romano, havia também um tribuno que comandava o exército ali, sob as ordens do governador romano. Então, hoje, esses centuriões são chamados de sargentos. E muitos soldados marcharam para ali, para o templo, para conter a rebelião. Quando chegaram lá, os religiosos da lei de Moisés tentavam matar Paulo, e um tribuno oficial do exército romano, com muitos soldados, fizeram uma intervenção na hora e separaram Paulo da multidão. Então prenderam Paulo e o amarraram. E ali mesmo um oficial romano perguntou a Paulo: quem é você? E o que tu fizeste para provocar tanto a ira desta multidão? E a multidão toda louca, inspirada por Satanás, cheia de raiva e furor, gritava de um jeito, uns gritavam de outro jeito, e o oficial romano não entendia nada, com tanta confusão. Então ordenou que levassem Paulo preso para a fortaleza, que ficava em Jerusalém, que era tipo de um quartel do exército romano, ali bem protegido em Jerusalém. Mas os soldados tiveram que pegar Paulo e o abraçar, levando ele abraçado por causa da fúria da multidão, gritando: mata-o, mata-o! E quando subiram as escadas da fortaleza, a multidão não podia mais pegar Paulo. Mas seguiram eles até lá. E isso, irmãos, é um clássico exemplo de uma multidão que se diz ser povo de Deus, mas que segue a religião e não a Deus. Nunca seguiram a Deus. É diferente de você estar seguindo uma religião e estar seguindo a Deus. Você precisa... Quem está seguindo a Deus, quem faz parte de uma denominação evangélica, por exemplo, e está seguindo a Deus, essa pessoa sabe que está seguindo a Deus. Por quê? Porque ela estuda o Evangelho, ela tem comunhão com o Espírito Santo, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que tem crido, independente da sua denominação evangélica. Mas há pessoas cegas, que tudo que sabe foi a denominação que ensinou a ela.
Ela só segue aquele rito. É só ali quando está reunida no templo feito, né? No templo ali construído, que não é casa de Deus. Nenhuma denominação evangélica no mundo conseguiu construir um templo que dissesse que é casa de Deus. Quando eles dizem que é casa de Deus, eles estão mentindo. Jesus Cristo disse que nenhuma verdade vem da mentira. E nenhuma mentira vem da verdade. Ou você diz a verdade ou você não diz. Quando ele diz lá, vamos para a casa do Senhor adorar o Senhor, está mentindo. Não existe casa do Senhor, templo construído. O único que Deus aceitou foi o templo lá em Jerusalém, construído por Salomão. Ele está destruído porque o próprio Jesus Cristo disse, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja destruída. O próprio Jesus Cristo disse, eu vou destruir esse templo. Nunca mais quero habitar em templo. Eu quero habitar agora na vida das pessoas. As pessoas têm que ser minha casa. Quando você diz assim, vou até o templo, Assembleia de Deus, Batista, Pentecostal, você diz, vou até o templo adorar o Senhor, você está mentindo. O templo é você. Se não houver adoração na sua vida, dentro de você, pode tirar seu cavalinho da chuva, você não vai adorar nada não. Ali é um templo de pedra. É impossível que seja a casa de Deus, templo de pedra. Você não vai para a casa de Deus. Você está indo para um templo, como qualquer religião constrói templo para se juntar ali, para se adorar. A igreja fazia reuniões, se juntava em alguma casa de algum irmão, se reunia ali para cantar hinos, louvores a Deus, participar da Santa Ceia, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Este é o culto verdadeiro da igreja. Mas os templos, mas é errado construir templo? Não. Contanto que não diga que é a casa de Deus. A casa de Deus é as pessoas. O Espírito Santo habitou dentro das pessoas e não no templo. Lá em Jerusalém o Espírito Santo descia no templo. Hoje não, o Espírito Santo desce nas pessoas. Então as pessoas é a casa de Deus. Quem tiver o Espírito Santo, né? Aí é que está a questão de quem são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, irmão, aquela gritaria... e o oficial romano, não entendendo o que estava acontecendo, e uma multidão de religiosos fanáticos, doidos, gritando feito uns religiosos, sem entendimento nenhum, sem saber se Paulo era culpado ou não, mandou ele logo para a fortaleza, mandou levar Paulo para a fortaleza. Então a multidão gritava, mata-o, mata-o, para que os soldados romanos matassem a Paulo. E quando os romanos iam colocar Paulo dentro da fortaleza, o apóstolo Paulo se voltou para um oficial romano, que tinha a patente de tribuno, que na hierarquia do exército romano era o cargo mais elevado ali, naquele momento, ali, ele era o tribuno. Ali em Jerusalém, comandando aqueles soldados, ele é que tinha o cargo mais alto, tribuno do exército romano. E Paulo fala para ele em grego, em vez da língua hebraica, ele usa o grego, porque Paulo era poliglota, ele sabia vários idiomas, porque era missionário de Deus pelo mundo todo, conhecia vários povos a quem pregou o evangelho. Então Paulo fala na língua grega e diz ao tribuno, tenho permissão de dizer alguma coisa? E o oficial romano ficou surpreso, pois achava que Paulo, como todo judeu ali em Jerusalém, só sabia a língua hebraica. Então o tribuno respondeu para Paulo e disse, tu sabes falar grego? Então, se não me engano, tu não é aquele egípcio que há alguns dias atrás fez uma rebelião contra Roma e convenceu 4.000 salteadores a irem para o deserto junto com ele? Homens judeus? Mas Paulo responde ao oficial romano e diz, não, na verdade eu sou homem judeu, cidadão da cidade de Tarso, fica numa cidade pequena e pacata da região da Cilícia. Eu te peço, oficial, que me deixe falar para o povo judeu, para que eu explique tudo, pois há um grande mal entendido aqui. Então o oficial pensou, tu és judeu? Pois bem, é melhor que tu fales, pois até eu estou sem entender o que está acontecendo aqui. Então colocaram Paulo na escada da fortaleza e fizeram sinal para a multidão que se calasse e parasse com tanta baderna e confusão que estavam fazendo. Nesse momento, se fez um silêncio muito grande. E Paulo, não completamente, mas grande, né? E Paulo pôde falar em hebraico para toda a nação, dizendo, homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante todos vocês. E quando toda a multidão dos judeus ouviram Paulo falar em língua hebraica, fizeram maior silêncio ainda. Esse estudo nosso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 1 a 40.
Estamos assim continuando a viagem de Paulo. Observe que daí Paulo será preso. No próximo estudo, amanhã, veremos o discurso de Paulo diante da multidão dos judeus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Que o Senhor nos ajude com esses ensinamentos deste homem de Deus chamado Paulo, que está chegando já aos tempos finais para ele. Que seus ensinamentos fiquem para nós, gravados em nossos corações, junto com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos servir ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como Ele quer, como Deus quer, e não como nós pensamos, ou como o irmão que está ao nosso lado diz, ou como o líder diz, ou como a igreja diz, ou como a igreja não, ou como a denominação diz, ou como a religião diz, mas como a igreja ensina. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.